Bom, já temos 3 de 5, então estamos com a maioria já, né? Então vamos começar. Na aula passada, na aula de segunda, a gente estava falando em integrais tripla em regiões mais gerais. Então a gente viu, branco no branco, escrever fica difícil, né? Tipo 1, com bifurcação do tipo 1 e do tipo 2, e a gente viu também do tipo 2 com também bifurcação do tipo 1 e tipo 2. Essa bifurcação aqui era as projeções que acontecia. A característica dessa aqui era que a projeção era no plano XY e aqui a projeção era no plano YZ. E aí ficou faltando essa aqui, que a gente vai começar falando dela na aula de hoje. Então, essa projeção do tipo 3, a projeção agora vai ser no plano XZ, igual tá falando aqui, tá vendo? Projeção no XZ, e logicamente ela vai ter projeção do tipo 1 e projeção também do tipo 2, para a gente fechar o estudo das possibilidades que a gente tem para a integração tripla de um sólido E, né? De uma função de 3 variáveis. O Vinícius chegando. Então, é o que a gente tem para poder terminar esse estudo. Então, a região do tipo 3, como eu adiantei aqui para vocês, a projeção dela vai ser o quê? Ou seja, o y agora vai variar de uma superfície que depende de yz, porque a projeção é feita no plano yz, tá vendo? Então, o y vai ser uma superfície, vai variar entre uma superfície que depende de xz até outra superfície que depende de xz, e o xz, que é a projeção, ele vai estar num domínio no R2. Agora, essa projeção aqui no D, ela vai ser do tipo 1 e do tipo 2, que é o que a gente vai ver aqui na próxima página. Então, aqui vai estar uma figura para a gente identificar como que é a projeção do tipo 3. Então, aqui a gente tem o Y, tá vendo o Y? O Y, ele varia aqui, né? Ou seja, dessa superfície aqui. Essa aqui é da frente, na verdade, né? Essa aqui que é do fundo, até essa superfície aqui da frente, que é essa U2, tá vendo? Então, o Y, ele vai variar aqui nesse sentido aqui, ó. De uma superfície até a outra. E aí, o que acontece? A projeção é feita exatamente no plano XZ. Então, essa projeção aqui, ela também pode ser do tipo 1 e do tipo 2, que é o que eu tentei mostrar aqui para vocês mais na frente, uma figurinha, para poder vocês entenderem o que acontece, que aqui eu vou ter o X, ele pode variar de uma constante até outra constante, e o Z variar de uma função que depende de X até outra dependendo de X, e o contrário, o Z variar entre uma constante e outra, e o X de uma função que depende de Z até outra função que depende de Z. Então, aqui eu tenho as equações como se fosse a tampa e o fundo, né, da superfície, tá vendo? O 2 e o 1. Então, aqui eu tenho a minha integral iterada. Essa minha primeira integral aqui, ela é feita em y, o que faz com que os limites de integração aqui e o próprio x e z que aparece aqui nessa função, ele seja constante em relação a essa primeira integral. E essa integral dupla de fora aqui, ela vai condensar o quê? As variáveis x e z nessa projeção aqui, nesse D. Beleza? Então, é o que eu falei aqui, né? São mantido fixo, né? O x e o z, e você vai integrar em relação a y. Agora, as projeções. Como é que funcionam as projeções? Novamente, eu vou ter projeção do tipo 1, projeção do tipo 1, algarismo romano, e projeção do tipo 2. Como é que é a projeção do tipo 1? Qual que é a característica? Observe que essa característica aqui é o fato de ser do tipo 3, né? O que significa ser do tipo 3? Significa que o y vai variar de uma superfície que depende de xz até outra superfície que depende de xz. Agora, o que significa ser do tipo 1? Significa que o x vai variar entre duas constantes e o z vai variar de uma função que depende de x até outra função que depende de x. Observe que esse z aqui ele faz o papel do antigo y, lá da integral dupla, né, da região do tipo 1, lá na integração dupla. Então, a integral vai ficar dessa maneira, tá vendo? A primeira aqui é o y, a do meio aqui vai ser o z, e sempre a última é constante,
aqui, tá vendo? Então, o resultado vai dar um número. Quando a projeção é do tipo 2, o que acontece? Eu vou trocar isso aqui, ó. Agora, o z vai variar entre duas constantes e o x vai variar de uma função que depende de z até outra função que depende de z. Eu acho que aqui tem um desenho que vai mostrar isso, tá vendo? A projeção do tipo 3. Do tipo 3 com projeção do tipo 1. Então, o que aconteceu aqui? Então, do tipo 3, a característica é que o y varia de uma superfície que depende de xz até outra que depende de xz, ou seja, desse fundo aqui até essa tampa. Agora aqui eu coloquei o x variando entre uma constante e outra, tá vendo? O x variando de A até B e o z variando aqui, ó, de uma função que depende de x, tá vendo? G1 até um G2, o z depende, tá vendo? O z varia aqui, né, no z, numa função que depende de x aqui embaixo até outra função que depende de x. Então, essa aqui é a projeção do tipo 1 para a projeção do tipo 3. Agora, a outra muda, que eu tinha falado para vocês, né? Inverteu. A projeção do tipo 2. Essa aqui é a característica do tipo 3, né? Essa aqui não muda, tipo 3. Então, o tipo 2, agora o x vai variar entre... Deixa eu mostrar aqui para vocês a figura. Ó, o X agora, eu fiz um malabarismo com a figura aqui, ó, para poder mostrar para vocês que agora o Z, ela vai variar entre uma constante e outra, tá vendo? E o X, ele vai variar dessa curva aqui até essa outra curva aqui, ó. Então, o X, ele varia aqui, ó. Ele vai variar dessa curva aqui, o H, a curva da frente, digamos, que eu chamo de H2 de Z. E a curva de trás aqui, né? A curva de trás aqui, que seria o H1 de Z. Então, a integral de dentro aqui, ó, continua sendo y, isso aqui é característica do tipo 3, não muda. Agora você inverteu, né, o dx com o dz. Por quê? Porque a integral do meio agora vai variar o x de uma função que depende de z até outra que depende de z. E, por último, o z varia entre duas constantes, que é o r e o s. Então, essa é a característica da projeção do tipo 2. E com isso a gente encerra nossas 3 tipos, né? Com cada tipo com suas projeções. Ficou claro? Beleza. Os outros meninos também? Rian, beleza. Ótimo. Então, aqui tem um exemplo, uma conta para a gente poder fazer. Ó. Calcula essa integral tripla dessa função, por mais que essa função aqui não tenha y na lei de associação, mas ela é uma função dessa natureza, né? Por mais que a lei de associação dela não tenha y, né? Mas é uma função que depende de x, y, z. Nesse caso aqui não depende de y, né? Mas pela notação que a gente tem é isso. E esse E é a região limitada pelo paraboloide, né? Esse aqui é o paraboloide. Acho que tem um desenho aí mais na frente, mas seria esse paraboloide aqui, ó. É uma parábola aberta, né? X ao quadrado. Opa, é o contrário, né? Porque aqui é o x e o z. Então, eu vou chamar esse eixo aqui de y para aproveitar o desenho e vou deixar xz aqui no chão. Porque se fosse o tradicional, era o z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Aí o z ia ficar aqui, né? Nessa posição. Mas nesse caso aqui, o y está fazendo o papel do z e pelo plano y igual a 4. Y igual a 4 é um plano na altura 4 aqui, né? Na verdade, esse desenho aqui, para você aproveitar ele, acho que ele vai estar girado, né? Ele vai estar virado, só dar uma olhadinha aqui. Para poder manter o Z apontando para cima, como é a tradição, exatamente. Como é a tradição, o Z aponta para cima. Então, aqui eu tenho o paraboloide, tá vendo? O Y é o eixo aqui, o eixo principal, y igual a x ao quadrado mais z ao quadrado. Se fosse o contrário, se eu trocasse o y com z de lugar, logicamente esse paraboloide estaria aqui, né? A abertura dele estaria aqui no z, como é tradição a gente fazer, desenhar, né? Então, nesse caso aqui, a abertura no y. Aqui eu tenho o y igual a 4. Imagina que você tem um plano y igual a 4 aqui, ó. O y valendo 4 e o x e o y valendo qualquer coisa, e o y valendo sempre 4. E aí eu tenho as minhas possibilidades. Eu poderia pegar esse sólido E e projetar ele aqui no plano XZ. Se eu fizer isso, vocês concordam que ia dar uma circunferência, essa projeção?
que é exatamente a boca aqui do paraboloide. Concorda? Outra possibilidade seria projetar ele no plano XY aqui, ou no plano lá no fundo, né, no YZ. Concorda que tanto no plano XY como no YZ ia dar uma espécie de uma figura parecida com essa? Imagina aqui no chão, aqui, né? O Z igual a zero. Se o Z for igual a zero, vocês concordam que dá exatamente uma parábola? Porque, ó, pra vocês verem, vocês lembram que y igual a z ao quadrado mais x ao quadrado, né? Se o z é zero, olha o que sobrou. É exatamente a parábola nossa do dia a dia, né? A mais tradicional possível, aqui no chão, no plano XY. É o que está exatamente nesse desenho aqui, né? E o y igual a 4, que é a interseção aqui, né? Que é a altura que corta. Então, vocês têm algumas possibilidades de montar a sua integral. Vocês lembram que eu falei para vocês que existem 6 possibilidades de montar a integral. Então, quais são as possibilidades aqui? Vamos expressar E como a região do tipo... Desculpa. Como tipo 1. Vocês lembram só 2 dimensões, né? Agora aumentou uma dimensão, aí de 2 saltou para 6, né? Porque quando a integral era dupla, as possibilidades, tipo, você tinha a região do tipo 1 e do tipo 2, né? Quando era dupla. Agora você tem uma integral a mais, mas as possibilidades aumentaram para 6. Não foi para 3, né? Ou seja, a coisa que não é linear, por causa da probabilidade aqui, né? Do princípio multiplicativo. Então, aqui, ó, se for do tipo 1, vocês lembram que do tipo 1, a característica era que o z variava de uma função que dependia de x e y até outra função que depende... Função? Superfície, né? Que depende de x e y. Essa era a característica de ser do tipo 1. Beleza? Então, essa aqui é a característica, ou seja, o z, ele variaria, olhando aqui para essa figura, vamos dar uma limpada aqui para vocês entenderem. Por que o Z vai variar dessa maneira? Ó, o Z ele variaria desde essa parábola aqui de baixo até bater na parábola lá em cima, tá vendo o Z? Essa parábola aqui de baixo, ela tem exatamente... A equação dela é essa aqui, né? Então, como é que você isola o Z aqui, ó? Quem que é o Z? O Z ao quadrado é igual a Y menos X ao quadrado. Então, quem que é o Z? É mais ou menos a raiz quadrada de Y menos X ao quadrado. Então, por isso que vai da parte negativa, tá vendo? Até a parte positiva. Então, essa é a variação do Z. Agora, se a projeção for, nesse caso aqui, ó, o que, que eu estou fazendo? Se você pegar o D1, ou seja, fazer a projeção do tipo 1, tipo 1, tipo 1, 2 tipo 1 e tipo 1, projetando no plano XY, você poderia pegar, por exemplo, o x variando de menos 2 até 2, e o y variando o quê? Variando de x ao quadrado até bater no 4. Tá vendo que essa parábola aqui é exatamente x ao quadrado. Então, o y ele vai variar de x... Esse camarada aqui é o G1 de x, né? Esse aqui é o G2 de x lá da teoria. Por mais que não tenha x, é constante, né? Mas é o G2 de x. E esse aqui é o A e o B lá da teoria. Beleza? Então, você poderia montar a sua integral desse jeito. É uma possibilidade, tá vendo? O z variaria assim, o y variaria assim e o x variaria assim. Sua integral está montada corretamente? Tá. Mas só que, olha para vocês verem, essa função para você integrar em z. Aí você olha para isso e pergunta qual que é a função cuja derivada vai dar isso em relação a z. Ou seja, não é uma coisa fácil de ser feita. Então, por isso que ele sugere, como tem uma projeção que envolve coordenadas polares, talvez era mais fácil a gente utilizar essa projeção aqui, ó, no plano XZ, ao invés de usar a projeção no plano XY. Por mais que essa integral aqui esteja correta, a montagem dela, mas só que ela não é fácil de resolver. Então, a outra opção é escrever do tipo 3 utilizando o seguinte, ou seja, eu vou fazer a minha projeção agora, o y, ó, eu vou fazer a projeção usando D3, vamos voltar lá na figura de novo, vou utilizar essa aqui, ó, essa possibilidade aqui, ó, ou seja, quando você projeta aqui, ó,
Você vai ter exatamente uma circunferência aqui, né, da projeção. Essa circunferência aqui, ela tem, como aqui é 4, né? Tá vendo? Esse valor aqui é 4, o y vale 4. Então, significa que essa circunferência aqui, ela tem raio 2. Concorda? Porque a equação da circunferência é x ao quadrado mais z ao quadrado igual a r ao quadrado. Como esse r ao quadrado é 4, então significa que o raio é 2, está exatamente aqui, né? Escrito aqui. Então, a possibilidade aqui de escrever do tipo 3 é utilizando exatamente isso. Ou seja, o y agora, ele vai variar o quê? O y agora, ele vai variar desde a borda aqui, ó, até bater lá no y igual a 4. E essa borda aqui, ó, eu sei a equação dela. A equação dela é exatamente essa aqui, ó, x ao quadrado mais z ao quadrado. Então, o y, ele vai variar de z ao quadrado mais x ao quadrado, que é o que está aqui escrito aqui, ó, até o 4. E o xd, eles vão bater o quê? Ele vai bater exatamente naquela circunferência de centro na origem raio 2. Então, como é que vai ficar a integral? Usando a região do tipo 3. Vai ser exatamente a integral dupla sobre d3. Essa integral agora vai ser y, tá vendo que beleza? Por quê? Porque isso aqui tudo, em relação a y, é constante, ó. Então, a primitiva aqui vai ser 1 dy, né? Ou seja, a integral aqui vai ser simplesmente y. Que é exatamente o que aconteceu aqui, ó. Quem que é a primitiva? Isso aqui é constante, ele pode sair para fora da integral. Então, ficou a integral de 4, x ao quadrado mais z ao quadrado, dy. A primitiva é y, o y variando de 4 até z ao quadrado mais x ao quadrado. Então, 4 menos isso. Tá vendo? 4 menos isso. Tá vendo? Tá aqui escrito de outra maneira, mas é a mesma coisa. 4 menos isso. 4 menos... Tá vendo? Menos x ao quadrado menos z ao quadrado, que eu já desenvolvi o sinal de menos. Multiplicando a constante que saiu para fora, dA. Então, agora eu fiquei com a integral em coordenadas polares, ou integral dupla em coordenadas polares, mas só que agora a gente tem que ter um cuidado aqui, porque essa coordenada polar aqui, ela não está no plano XY. Ela está no plano quem? Ela está no plano XZ. Então, o x ele vai continuar sendo o x da coordenada polar, e quem vai fazer o papel do y da coordenada polar é o z. Tá vendo? A coordenada polar, o z, faz o papel do y da coordenada polar. E aqui eu tenho x ao quadrado mais z ao quadrado igual a r ao quadrado. Ok? Eu só mudei a letra aqui, né? Porque é tradicional, a gente estudou coordenada polar lá, utilizando o quê? X e y, não foi? Só que agora eu estou utilizando no plano xz. Então, é a mesma coisa. Eu vou fazer coordenadas polares aqui na circunferência. O θ varia de 0 a 360 para fazer a circunferência toda, e o raio varia de 0 até 2. Que é exatamente o que está aqui, tá vendo? O raio de 0 a 2, o θ de 0 a 2π. Agora a gente faz a conta propriamente dita. Então, em coordenadas polares vai ficar o quê? Então, essa primeira parte aqui, até aqui, né, na segunda linha, até aqui a gente tinha feito, né, na página anterior. Agora, o que vai mudar? Aqui é 4 menos, aqui eu posso colocar x ao quadrado mais z ao quadrado, só que a gente sabe que x ao quadrado mais z ao quadrado é r ao quadrado, então por isso ficou 4 menos r ao quadrado. Quem que é o r? É a raiz quadrada de x ao quadrado mais z ao quadrado, então isso aqui eu substituí por r. Tá vendo? Substitui por R. E esse outro R que aparece aqui, ó, é exatamente o dA. Coordenadas polares, vocês lembram que o jacobiano lá era... Não falei de jacobiano ainda, né? Mas vocês lembram que aparecia um elemento de área do triângulo lá, né? Do triângulo polar? Onde esse camarada aqui era R dθ e esse camarada aqui era dr, né? Ou seja, a área desse camarada aqui dava R dr dθ. O desenho todo era assim, né? Esse ângulo aqui era o dθ. Beleza? Lá de coordenadas polares. Então, aparece um r, dr, dθ. Então, aqui, como os limites de integração são constantes, então aqui eu posso fazer multiplicação das integrais, porque uma não depende da outra.
Então, eu fiquei com a integral de dθ, e aqui eu multipliquei 4 vezes r vezes r dá r ao quadrado vezes r ao quadrado, r à quarta. Essa integral aqui vale 2π, né, porque a primitiva é θ. E essa outra integral aqui vai ficar 4r ao cubo sobre 3, e aqui vai ficar r à quinta sobre 5. Substitui o 2, o 0 não precisa substituir, né, porque 0 aqui vai zerar tudo. Então, ficou 2π, 2 ao cubo dá 8, 8 vezes 4, 32 sobre 3, e aqui 2 à quinta dá 32, 32 sobre 5. Multiplica por, essa aqui você pode multiplicar por 5, e essa aqui você pode multiplicar por 3, né, para ficar o mínimo de 15. Então, 32 vezes 5 mais, menos, né? 32 vezes 5 menos 32 vezes 3, na verdade, dá 32 vezes 5 menos 3, dá 2. Então, dá 64. 64 vezes esse 2 que estava aqui lá de fora, 128 sobre 15, e o π aqui. Tranquilo? Beleza, então. Os exercícios que vocês vão ver nessa sessão, 15.7, vai ser exercícios parecidos com isso, né? A não ser que o seu volume de integração ele envolva cone ou esfera, que a gente vai ver nas próximas sessões, que aí a gente vai precisar de aprender outras mudanças de coordenada. Além da polar que a gente aprendeu para integral dupla, a gente vai ter uma mudança de coordenada chamada cilíndrica, né? Que vai estar lá na 15.8, que é a próxima. E depois a gente vai ver coordenadas esféricas também, quando a região de integração envolve coisas parecidas com esfera, que seria o equivalente a coordenadas polares, mas só que para a integração tripla a gente vai ver essas duas mudanças nas duas próximas sessões. Bom, abrindo um parênteses aqui, né, de integração tripla, assim como a gente fez algumas aplicações para integral dupla, eu fiz talvez as mesmas, né? Falta de criatividade, talvez. O livro também fala a respeito dessas aqui, que é as mais usuais, algumas aplicações de integral tripla. Então, a primeira que a gente vai ver é a questão do volume. Vocês lembram lá de integral dupla? Quando a gente tinha integral dupla sobre D de 1 dA, isso aqui coincidia com a área de D? Ou seja, quando a função f de xy valesse exatamente 1, a gente tinha exatamente a área da região de integração, né? Aqui, ó, que coisa interessante. Quando você pegar a função integrando como sendo exatamente 1, você vai ter o volume da região de integração, igual a gente tinha a área da região de integração, lá no caso de integral dupla. Ok? A primeira aplicação? Bom, o primeiro exemplo dessa parte, a gente vai pegar um tetraedro. Pediu para usar a integral tripla para determinar o volume de um tetraedro. Tetraedro é aquele sólido geométrico onde tem 4 faces, né, triangulares. Eles são limitados por esse plano aqui, ó. Esse outro plano, esse plano e esse plano. Então, são esses 4 planos que vai fazer os 4 triângulos, né, que limita o meu tetraedro. Então, aqui eu desenhei o tetraedro e sua projeção são mostrados na figura. Então, o limite, aqui, o z igual a zero. Z igual a zero, na verdade, é o chão, o plano xy. Z igual a zero e o limite superior, na verdade, o inferior vai ser o chão, vai ver a figura aqui na frente. Esse plano aqui vai fazer uma das faces, que eu estou chamando de limite superior, e esse outro pessoal aqui vai, os outros planos aqui, ó, z, x igual a 2y e x igual a 0, vai fazer as laterais dele. Então, aqui vai estar a figura do tetraedro. Aqui, ó. Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui desenhado aqui o chão, tá vendo? O chão, plano XY. O que significa esse chão aqui? Esse chão aqui é z igual a 0. Aqui tem esse plano aqui lateral. Esse plano lateral aqui é dado por essa equação aqui, né? X mais 2y mais z igual a 2. Aqui eu tenho um plano lateral dado por x igual a 2y. Esse aqui é exatamente, se você pegar o z igual a 0, a reta aqui do chão y igual a x sobre 2, né?
aqui no quadro, imagina aqui, ó, plano XY, y igual a x sobre 2, seria uma coisa assim mais perto do eixo x, né? Ou seja, quando o x fosse 2, o y vale 1, né? Para vocês terem noção aqui, é exatamente essa reta aqui. Então, quando eu fiz a projeção, tá. E o que significa o x igual a zero? O x igual a zero é aquela face lá do fundo. Tá vendo que tem uma face lá no fundo? Tá vendo? X igual a zero dá exatamente o plano YZ. O YZ, imagine que seja exatamente a tela do computador, ou seja, a que está lá no fundo mesmo, grudado lá na página mesmo, ou seja, como é que eu vou falar para vocês? A que está lá atrás, né? Ou seja, essa daqui, ó. Não sei se dá para vocês perceberem, é a que está lá no fundo, tampando o tetraedro. Então, eu tenho uma face lá no fundo, essa aqui da frente, 2, essa lateral aqui, 3, e o chão, aqui o chão, 4. Então, tem esses triângulos aí que fazem o tetraedro. Tá, eu quero calcular o volume. Então, uma forma para calcular o volume seria isso aqui, ó, que a gente acabou de ver. Né? O volume do sólido é exatamente o que? A integral de 1 dV sobre T. Então, deu exatamente o volume desse camarada aqui, ó. Quais são as escolhas que eu faço para poder fazer a projeção? Aqui, o que acontece? Ele escolheu fazer o Z variar do chão. Vou dar uma apagada aqui. Ele pegou o Z desde o Z igual a zero até bater nessa face. Tá vendo essa face aqui da frente? Então, quem que é o Z aqui? Ó? O Z aqui é 2 menos x menos 2y. Tá vendo? Esse aqui é o Z de 0 até a primeira integral aqui, ó, a variação do Z, do chão, até bater nesse plano. O Y, agora, o que acontece? Quando você fez a projeção, você tem esse triângulo aqui, ó. Você fez a projeção aqui no plano XY, você tem esse triângulo que está aqui em destaque. Essa reta está aqui em destaque. Essa reta aqui, ó, essa reta aqui é exatamente essa reta aqui, ó. A equação desse plano aqui, ele não termina aqui, na verdade, porque o plano ele é infinito, ele vai passar por aqui, né? Ele vai passar, vai para infinito, para cima, para baixo, mas quando ele bate no plano XY, significa que o Z é zero, concorda que o Z é zero? A equação do plano, quando ele bate no plano XY, o Z é zero. E se o Z é zero, o que sobrou? Sobrou x mais 2y igual a 2, que é o que está aqui, tá vendo? Então, essa reta aqui, ó, é exatamente essa reta aqui, ó. Ou seja, o y é, só fazendo a conta aqui, isolando o y, né? Quem que é 2y é igual a 2 menos x, então y é 2 menos x sobre 2, que é a mesma coisa de 1 menos x sobre 2, né? Dividindo aqui. Essa outra reta aqui, ó, é exatamente essa. Lembra dessa reta aqui que era a continuação que eu falei para vocês? Essa reta aqui é y igual a 2x. Y igual a 2x, essa reta aqui, ó. Y igual a 2x é a minha corrente de y igual a x sobre 2. Elas interceptam onde? Nesse ponto. Que ponto é esse? Ou seja, 1 menos x sobre 2 igual a x sobre 2. 1 é igual, tá vendo? Essa reta aqui é 1 menos x sobre 2, essa outra reta aqui é x sobre 2. Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar, passando esse camarada para cá, vai ficar 1 igual a x sobre 2 mais x sobre 2 dá x. Então, x igual a 1. X igual a 1. E se o x vale 1, o y vai valer quanto? Meio, concorda? Se o x vale 1, o y vale meio. Então, qual foi a escolha que ele fez aqui? O x varia de 0 até 1, a integral de fora. E o y varia dessa reta, tá vendo o traço aqui em azul? O y varia da reta x sobre 2 até a outra reta 1 menos x sobre 2. Ficou claro os limites de integração do tetraedro? Beleza, então o resto aqui é conta, né? Porque agora você vai integrar em z, deixa eu dar uma apagada aqui, depois que a gente entender os limites de integração.
Como é que seria a conta da integral? Bom, você vai integrar em z, então vai ficar o quê? A primitiva vai ser z, com z variando de 0 até esse camarada aqui. Então vai ficar esse menos 0. Deu exatamente isso aqui. dy dx. Agora a primitiva, você vai integrar em y, né? Ou seja, o x vai ser constante. Então a primitiva disso aqui em relação a y é 2y. A primitiva do x em relação a y, o x é constante. Então dá x vezes y. E a primitiva de 2y é menos 2y ao quadrado sobre 2, né? Então vai cortar. Então sobrou só menos y ao quadrado, variando de x sobre... Aí vai ficar uma continha meio chata de fazer, mas aqui dá para colocar um y em evidência, né? 2 menos x que multiplica y, que é o que fez aqui, tá vendo? Integral da diferença. Eu peguei esse pedaço aqui e subtraí desse pedaço aqui, tá vendo? Eu fiz a integral da diferença das integrais. Substituí 1 menos y ao quadrado, 1 menos x ao quadrado no lugar do y, beleza? E depois eu desenvolvi, fiz essa conta, elevei ao quadrado, fazendo o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tal. Coloquei os monômios com potências iguais em evidência, cheguei nisso aqui, depois integrei em x, substituí o 1, né? Porque o zero não precisa, deu 1/3. Tranquilo? Essa conta para todo mundo? Ou precisa de... Até agora tranquilo. Tá ótimo. Se precisar que a gente faça passo a passo de novo, a gente faz. É chato, mas dá para entender, né? Tá. Densidade e massa. Aqui nós voltamos para a nossa criatividade original. A gente falou de densidade e massa para integral dupla. Então, essa aqui talvez seja a densidade mais usual que vocês talvez estudaram, né? Porque a densidade é a massa sobre o volume, né? Por mais que a densidade também pode ser a massa sobre o elemento de comprimento linear ou a massa sobre unidade de área, ou seja, aqui é o caso uma dimensão, aqui o caso duas dimensões e aqui o caso três dimensões. Então a massa vai ser o quê? Vai ser a densidade, tá vendo? Multiplicando cruzado aqui, a massa vai ser a integral tripla da densidade dV, tá vendo? Rho dV, aqui é o volume. Então, é de se esperar que a massa seja integral, assim como no caso linear também era, né? A massa era integral de A até B, né? Da densidade. No caso aqui de integral dupla, a massa também era integral dupla sobre D da densidade dA. Aqui a gente só evoluiu um pouquinho, colocou uma dimensão a mais e agora eu tenho um volume de integração. Agora a gente vai falar a respeito dos momentos. Os momentos agora eles vão ser 3, porque eu vou ter os momentos em relação aos planos coordenados. Porque antes eu tinha os momentos em relação a x e em relação a y, que era em relação aos eixos, né? Para o caso da integral dupla. Agora eu vou ter os momentos em relação ao plano xy, eu vou ter um momento em relação ao yz e vou ter um momento aqui em relação ao xz. Então, os momentos em relação aos planos coordenados são esse aqui, tá vendo? O YZ. O YZ, quem vai ficar multiplicando a densidade é exatamente o que falta, tá vendo? Vai ser o X, visto que a distância... Lembra que é a distância vezes a densidade? A distância de um ponto, você pegar um ponto qualquer aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Imagine que você vai pegar o quê? Um ponto aqui no espaço. Ele tem coordenada X, Y e Z. Esse ponto aqui. Se eu estou fazendo um momento em relação ao plano XY, o chão aqui. Qual que é a distância... Opa, peraí. Visto que é a distância de um ponto qualquer ao plano YZ. Ah, tá. YZ. Aqui é YZ, não é YZ. YZ é esse aqui do fundo. Peraí. Esse aqui, ó. MYZ. YZ é esse aqui do fundo. Qual que é a distância desse ponto aqui até o plano? Vocês concordam que a distância aqui, ó, deixa eu colocar outra cor aqui. Vocês concordam que a distância aqui, ó, é exatamente o x? Concorda que a distância é exatamente o x? E se for em relação ao xy, qual que seria a distância? Vocês concordam que a distância seria exatamente o z?
E se for em relação ao xz, vocês concordam que a distância vai ser exatamente o y? Tá vendo que é exatamente o que falta? A distância aqui, ó, é exatamente quem que falta aqui é o x. A distância aqui, quem é que falta? O z. A distância aqui, qual que é a letra que está faltando? O y. Então, é exatamente isso aqui o que tem. Então, o momento em relação ao plano YZ é x vezes a densidade. O momento em relação ao plano XZ é o que falta, é y vezes a densidade, tá vendo? E, por último, em relação ao plano XY, é z vezes a densidade. Então, o centro de massa, vocês viram que o centro de massa vai ser o quê? Vai ser exatamente o momento em relação ao plano que não envolve a coordenada em questão, tá vendo? Nesse caso aqui vai ser o x vezes a densidade, tá vendo? Porque foi o plano YZ sobre a massa. Aqui o y barra vai ser o momento em relação ao plano xz, que vai ser o y aqui. E por último, o z barra vai ser o momento em relação ao plano xy, que vai ser z vezes a densidade, todos eles sobre a massa. Então, essas são as fórmulas para calcular o centro de massa de um objeto tridimensional. Ficou claro as fórmulas para o x barra, y barra e z barra? Beleza, Alberto, Vinícius, tá ótimo. Então, Rian também, tá ok. Agora, o que acontece? Se a densidade for constante, se a densidade, uma observação que a gente tem aqui, né? Se a densidade for constante, então significa que essa função ρ aqui que aparece na fórmula, ela vai ser uma constante. Se ela vai ser uma constante, o centro de massa, ou seja, as coordenadas x barra, y barra, z barra, a gente dá o nome de centroide. Isso quando há, ou seja, o seu volume, o peso para qualquer ponto, ele é igual, né? Ou seja, se a densidade é constante, significa que não tem nenhum ponto que, entre aspas, pese mais que outro, né? Ou seja, se a densidade é constante, então o centro de massa dele aqui é chamado de centroide. Então, é o nome que a gente dá para esse caso especial, quando a densidade é constante. Bom, aqui tem mais uma conta. Determine o centro de massa de um sólido com densidade constante. Então, nesse caso aqui, vai ser o centroide, que a gente vai determinar, né? Que é limitado pelo cilindro. O cilindro parabólico, tá vendo? Se o cilindro é parabólico, interessante esse desenho aqui, né? O cilindro, ó, você tem o x igual a y ao quadrado. O tradicional é você fazer y igual a x ao quadrado, né? Mas aqui realmente está ao contrário, x igual a y ao quadrado. Quando é nesse caso aqui, a parábola é aberta no eixo do y, não é? A parábola é aberta no eixo do y. Então, nesse caso aqui, a parábola vai ser aberta no eixo do x. Então, você vai ter uma parábola aqui no eixo do x, assim, né? E como o z está livre, então é como se você tivesse uma calha, né? O z pode ser alguma coisa assim, né? O z está livre para ser qualquer coisa. E aqui eu vou ter o x igual a y ao quadrado. Então, eu tenho essa figura. Eu tenho o plano x igual a z, ou seja, x igual a z vai ter um plano aqui, ó, x igual a z vai ter um plano aqui que intercepta aqui na diagonal. Z igual a 0 vai ser o chão. X igual a 1 vai ser um plano que corta aqui na frente, né, de alguma maneira. Deixa eu ver se tem uma figura aqui desse. Aqui, ó. Antes de ver a figura, tá, depois a gente volta nessa região aqui, vamos dar uma olhadinha na figura de como é que é, né? Aqui o que eu falei para vocês aqui, né? Ou seja, tá vendo essa curva aqui? Ela é o quê? Ela é x igual a y ao quadrado. Como o z está livre, então essa curva ela pode repetir tanto aqui para baixo quanto aqui para cima. O z está livre para ser qualquer coisa. Mas só que o que acontece? O z igual a x é esse plano aqui, ó, que limita
E o x igual a zero, o z igual a zero é esse outro plano aqui do chão. Então eu tenho uma espécie de um... Não sei o que parece essa figura. Sei que a boca dela é um retângulo, né? Tá vendo que a boca dela aqui parece um retângulo? E aqui as laterais aqui é um pouco curva. Desse lado aqui, esse lado aqui também é curva. Pedaço de bolo? Ah, é um pedaço de bolo. Pode ser um pedaço de bolo. Aí a projeção para poder calcular o centro, para calcular o centro de massa, logicamente eu preciso calcular a massa, né? Porque o x barra é o que? É o momento, YZ é dividido pela massa, o Y barra é o momento em relação ao plano XZ sobre a massa, e o Z barra é o momento em relação ao plano XY sobre a massa. Então, eu preciso calcular a massa, e a massa é a integral da densidade, de acordo com o que a gente viu. Então, a possibilidade aqui, ó, como a densidade é constante, eu chamei essa constante aqui da letra ρ. Tá vendo? Coloquei ρ aqui. É constante a densidade. Aqui, qual foi a escolha? Fazer a projeção no plano XY. Então, quando eu fiz a projeção no plano XY, deu exatamente essa parábola aqui, ó, x igual a y ao quadrado. Aí, eu decidi fazer o y variar, tá vendo? Cadê? O x variar dessa parábola até bater no x igual a 1, ou seja, o x varia de y ao quadrado até o x igual a 1. E o y, ele varia de menos 1 aqui, ó, menos 1 até 1 positivo. Então, o y varia de menos 1 até 1. O ρ pode sair para fora das três integrais. Você vai integrar em relação a z. Ah, tá. Tem aqui o z também, né? O z, o que acontece? O z vai variar do chão até bater aqui, ó. O z varia de 0 até z igual a x, concorda? Porque aqui é o plano z igual a x. Então, ele sai do zero aqui, ó, e vai batendo exatamente nesse plano aqui, ó, z igual a x. Então, você vai integrar primeiro em z. Qual que é a primitiva aqui primeiro? É o z variando de 0 até x. Então, vai substituir x no lugar do z. Então, vai ficar x menos 0. X menos 0 está aqui. Dx, dy. A primitiva de x é x ao quadrado sobre 2. Vou substituir 1 e depois y ao quadrado. Deu isso aqui. Esse 2 aqui eu já tirei para fora aqui, né? Deu ρ sobre 2. Depois eu vou calcular a primitiva em y, que deu y e y à quinta sobre 5. Vou substituir o 1 e o menos 1 e fazer a conta. Eu vou conseguir esse valor aqui para a massa. Ficou claro o valor da massa, por enquanto? Beleza. Agora, olhando para esse sólido aqui, ó, a gente pode usar alguma simetria dele para poder economizar algumas contas. Porque olhando para esse, eu quero encontrar o centro de barra, o centro de massa. O que é o centro de massa? É um ponto onde você vai equilibrar esse sólido. Então, olhando para esse sólido aqui, vocês concordam que esse centro de massa, ele deve estar aqui, ó, em algum lugar dessa região? Porque essa parte de cá, em teoria, é igual a essa parte de cá, não é? Então, se esse pessoal está aqui, então o y barra, eu quero encontrar o x barra, y barra e z barra. Se ele está exatamente sobre o eixo do x, aqui, ó, e aqui no z, eu não sei quanto que ele vai valer no z, mas vocês concordam que o y barra vai ser zero? Ele vai estar exatamente aqui em algum lugar, nesse triângulo aqui, ó. Concorda, gente? Beleza. Que é o que também está falando aqui, ó. Por causa da simetria em relação ao eixo Y, em relação ao eixo YZ, e pelo fato... Não, na verdade, é por causa da simetria do sólido em relação ao plano, né? Bem o eixo, né? Aqui, na verdade, é o plano. Descobri um erro aqui na digitação. Tá vendo? Aqui tem um plano. O que é o plano? Ixi, ficou duas linhas aqui. Tentar tirar essas...
O plano que eu estou falando para vocês é esse aqui, ó. Esse plano aqui, ó, ele é exatamente o plano XZ. Então, o que eu tenho do lado de cá, eu tenho do lado de lá. Então, a simetria em relação a esse plano. Então, se tem uma simetria em relação a esse plano, o que, que a gente conclui? Que o momento em relação ao plano, a esse plano, né, YZ deve ser zero. Então, o que acarreta? Lembra da fórmula? A fórmula aqui, ó. Se isso aqui é zero, então zero dividido por m, que é esse valor que a gente encontrou, vai dar zero. Então, o y barra vai dar zero. Então, os momentos, os outros dois que a gente precisa calcular, a gente precisa desse aqui para poder calcular o x barra, e a gente precisa do outro para poder calcular o xy para calcular o z barra. Então, vamos lá. Primeira conta. Então, esse aqui para o x barra, a gente precisa dele, né? O yz. Então, aqui vai ficar um x vezes a densidade. Lembra que é o que falta? Quem multiplica aqui é exatamente o que falta, de acordo com a fórmula nossa aqui, ó. X barra, tá vendo? É x vezes a densidade. Então, vai dar x vezes a densidade. Aí, o que acontece? A minha primeira integral aqui é em z. Então, aqui vai ficar novamente z, o x é constante, variando de 0 até x. Aí, você vai substituir o x no lugar do z. Então, vai ficar x vezes x, deu x ao quadrado. Depois, quando você substituir 0 no lugar do z, vai ficar x vezes 0, 0. Então, a primitiva agora vai dar x ao cubo sobre 3, substitui 1 e y ao quadrado, vai dar isso aqui. Depois faz a primitiva em y e substitui menos 1 e 1. Deu exatamente isso aqui. Então, de acordo com a fórmula, é isso dividido pela massa, o resultado deu 5 sétimos. E agora, para poder finalizar, é exatamente o outro que a gente precisava para fazer o z barra, para saber a altura lá no eixo do z. Para fazer o z barra, vai ficar o z, tá vendo? O z que multiplica a densidade. Então, a minha primeira integral aqui é z, tá vendo? Se é z e aqui é z, então não é constante. Então, a primeira primitiva vai dar z ao quadrado sobre 2, tá vendo? Eu tenho um z aqui agora. Esse rho, logicamente, ele pode sair para fora das três integrais. Então, aqui vai ficar z ao quadrado sobre 2, substitui o x, substitui o zero, não precisa, que vai zerar. Então, vai ficar x ao quadrado. Esse 2 aqui eu tirei para fora, tá vendo? Rho sobre 2. Aqui a primitiva em x é x ao cubo sobre 3. Substitui o 1 e o y ao quadrado. Depois, caço a primitiva em y. Substitui o 1 e o menos 1. E encontrei esse valor. Depois, divido pela massa. Encontro as coordenadas do z barra. Então, eu tenho o x barra, o y barra, que é 0, e o z barra. Então, o centro de massa desse camarada aqui, ó, ele vai estar, deixa eu dar uma limpada aqui. Ele vai estar onde? Ele vai ter a coordenada x barra e vai ter uma coordenada, ele vai estar aqui no meio aqui, né? Vai ter uma altura determinada aqui no z barra. Então aqui eu vou ter tranquilo, centro de massa para esse sólido. E o que eu tinha preparado para vocês é isso. Dúvidas na aula de hoje? Tranquilo, né? Alguma dúvida da aula de hoje? Beleza, então. Tem mais Alberto, tem mais Rian. Acho que o Vinícius e o Lucas já foram já. Tem mais, que com Deus. Boa tarde.